Boa noite, mestre. Tudo bom? Olá, Marcelão, tudo ótimo e você? Tá me ouvindo Tudo mais, bem? graças a Deus. E aí, tá me ouvindo bem? O som tá Tá, bom? em alto e bom som. Perfeito. Que legal. Vamos aguardar só mais um minutinho o pessoal entrar. Hernani, Lana, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal. Neide, Efrênio, Matheus, Kleber, Rubens, Andréa, Tereza, Rubens. Puxa vida, um monte de gente bacana hoje aqui com a gente, viu, André? Joia. Obrigado pelo convite mais uma vez, Marcelo. Não, cara, hoje eu tenho certeza que vai valer a pena a insistência para você vir, viu? Com certeza. Você, semana passada a gente teve com o Vinícius Urbano, que é da área de tecnologia, já tivemos o pessoal da área de marketing, já tivemos o pessoal da área de humanas, já tivemos o Marcos Batista, já tivemos o Benício lá de São Bernardo, que você conhece muito bem também. Sim. Pessoal, eu só vou ler aqui um recadinho e a gente começa com o André. Bom, os recados institucionais são: por gentileza, se vocês puderem dar uma curtidazinha aqui no coraçãozinho para avisar ao pessoal que a gente já está começando. Se vocês puderem compartilhar com grupos no Instagram ou no WhatsApp para outras pessoas acompanharem o conteúdo também, eu agradeço bastante. Obrigado, Matheus. Obrigado, Thales, pela presença. Outra coisa que eu gostaria de vocês é que, se vocês quiserem ter acesso ao nosso canal no Telegram, a gente tem um conteúdo exclusivo para nossos clientes e amigos, parceiros, é só ir na bio aí da M3, que você vai entrar no nosso canal exclusivo do Telegram e também do Facebook, onde a gente está deixando as lives todas salvas. Né? Caso vocês queiram, não puderem assistir toda por algum motivo, vocês podem ver lá a gravação no YouTube. Beleza? As perguntas vocês podem colocar aqui nos comentários, sem problema algum. A gente tem uma equipe que vai fazer uma curadoria das perguntas que mais se repetem. As que não der para a gente responder, a gente vai responder depois por e-mail, Daiane. O Robson está cuidando dessa parte das perguntas. Então, fique à vontade para interagir. Bom, André, vamos começar? Porque Opa, o disposição, Instagram mestre. derruba a gente. Ô, Paula, tudo bem? Só gente bacana chegando aqui, viu, André? Opa, que É, joia. vamos Sejam lá. todos bem-vindos. André, foi primeiramente uma honra ter você aqui com a gente. Um desejo que eu tinha de ter você aqui em Cajazeiras, contribuindo Opa, com nossos clientes e parceiros e amigos, e a gente não tinha tido oportunidade, e a pandemia nos proporcionou isso, né? O lado bom aqui é exato. que a gente conseguiu encurtar essa distância para a gente ter essa troca com toda a nossa comunidade e ecossistema aqui da nossa cidade e nossos clientes no Brasil todo, onde a gente atende. André, por que eu te convidei? Porque em 2016, foi 2016 a gente teve uma experiência no Vale do Silício. 2016. Isso, exatamente. Beleza, 2016 a gente teve uma experiência fantástica lá junto com a INE, que é com a sua empresa de missões técnicas internacionais, não é isso? E Correto. no Vale do Silício, para mim foi um momento muito importante, porque foi a mesma coisa de ir no futuro e voltar. Então, muita gente acha interessante os resultados que as empresas que eu participo também, principalmente a M3 Soluções, que é a nossa principal empresa, onde eu tenho o Alan como sócio, tem resultados exponenciais no sentido de posicionamento. Nós temos não tanto de resultado, mas de posicionamento relevante, de entender estratégia, de entender o digital. Há muito tempo que a gente tem um marketing digital, a gente tem posicionamento digital, a gente tem um mindset digital e principalmente a cultura digital, que eu acredito que é o mais importante. E por que a gente tem isso? Porque a gente teve essa experiência no Vale, tivemos em outros ecossistemas, mas o Vale foi o mais impactante. Para mim foi como se fosse a meca do empreendedorismo. É como se eu tivesse Sim. ido na meca, né, do empreendedorismo. E lá você respira empreendedorismo, você respira tecnologia, transformação digital, mindset digital. Os americanos realmente têm uma importância significativa na transformação digital no planeta por causa do Vale. E Sim. foi lá que junto de você aprendi bastante coisa. Inclusive no final da missão, eu acho que um dos maiores ganhos, além de toda a cultura que a gente bebeu lá, inclusive em Stanford, foi as pessoas que a gente conectou lá. Até hoje tem muitas boas conexões, tenho negócios e relações com quase todos, quase todos.
Isso sim, aí eu agradeço muito a você, não tem dinheiro que pague essa experiência que eu vivi e que até hoje transforma a M3 Soluções e transforma os nossos clientes indiretamente. Então, eu queria, a partir dessa apresentação, que você se apresentasse, todas as suas empresas, todos os grupos que você faz parte, e já na continuidade começasse com o seu conteúdo e a gente debate nos 15 a 20 minutos finais, tirar dúvidas de todas as pessoas que têm dúvidas sobre empreendedorismo, sobre mindset de crescimento, e principalmente sobre o Vale, que você é um especialista, inclusive em Israel também, né, agora, recentemente. isso. Estamos começando. Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu acho que mais importante que tudo nessa vida é essa questão de poder trocar ideia, compartilhar e reaprender junto, né? Eu acho que momentos como esse aí, com uma atividade como o do Marcelo, realmente aí só vem para poder agregar para todo mundo. Falando um pouquinho a respeito do meu background, eu tenho o grupo GV8, atuo na parte de desenvolvimento web, sites, e-commerce desde 2006. A gente acabou expandindo para todos os estados do Brasil, para mais de 600 municípios, nascendo numa pequena cidade no interior de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo. E por que eu gosto de falar isso? O que isso tem a ver com o mindset americano? Eu também tenho a Inglobal desde 2015, que leva grupo de empresários, atuo com educação corporativa no Brasil, no Vale do Silício e Israel. A gente levou de mais de 500 participantes lá para o Vale do Silício. Tem mais alguns pequenos investimentos, mas esses dois que realmente ali eu participo no dia a dia do negócio. E falando um pouco, já entrando na questão do conteúdo, falando a respeito do mindset, eu posso dizer que quando eu fundei o Grupo GV8 em 2006, logo em 2007 para 2008, veio uma grande crise nos Estados Unidos. Não sei se você se lembra disso, Marcelo. Foi muito forte, mais especificamente nos Estados Unidos, no Brasil nem tanto, mas eu lia muitos livros, muitas biografias de empresários americanos, e ali deu algum estalo, deu um estalinho na minha cabeça que eu deveria parar de ficar lendo, estudando, e deveria também ser um pouco mais agressivo. Afinal, o americano ele tem essa questão de negócios na veia, é muito latente. E aí, em 2008, eu falei, puxa vida, minha empresa tem 2 anos, é uma pequena empresa, a gente tinha um time de 7 pessoas aqui no interior de São Paulo, mas na minha cabeça eu queria exportar produtos e serviços. E aí, quando a gente fala de exportar, muitas vezes a gente pensa numa grande empresa ou uma estrutura já toda formatada. E a gente não estava nem um pouco formatado, mas mesmo assim, eu resolvi. E chegando lá, e eu gosto muito de contar isso, nós escolhemos Miami, porque o estado da Flórida era o estado que realmente estava mais. A crise tinha pegado de uma forma mais forte. Eu falei, puxa vida, lá que é a oportunidade. Quanto à questão do inglês, eu tinha morado em 1995 em Seattle, nos Estados Unidos, eu fiz o terceiro colegial lá, só que o meu inglês era um inglês de moleque, não era um inglês corporativo. Então eu pensei, bom, o estado da Flórida tem muito brasileiro, tem muitos empresários brasileiros, então eu acredito que eu consigo equalizar a falta de fluência com um português ou um portunhol que ali eu pudesse me virar. Resumo da ópera. Em menos de 30 dias, eu já estava em Miami com uma agenda de uma semana com consultores de tecnologia. E por que consultores? Vamos pegar para o seu negócio agora, não importa a área em que você atua. Muitas vezes a gente pensa em fazer negócio e abrir mercado olhando para o cliente final. Uhum. Naquele momento eu pensei, se eu conseguisse mapear consultores da minha área que na ponta tivesse N clientes, em vez de eu tentar acessar 50 clientes na ponta, se eu conseguisse acessar 5 ou 7 consultores que cada um tivesse 50 clientes, se eu me vendesse bem, a chance de poder abrir o mercado americano seria maior. Pois bem, já no primeiro dia, eu conheci um marroquino que aos 2 anos de idade mudou com os pais engenheiros para os Estados Unidos, e ali foi meu primeiro contato com o Vale do Silício, porque ele estudou na Universidade de Stanford. Sim. Ele tinha muito da cultura do Vale do Silício. Só que eu não sabia exatamente o que era, mas eu considero ele meu primeiro mentor. E aí vem os 3 primeiros aprendizados iniciais que eu tive, Marcelo, com a questão da cultura americana de negócio. A primeira delas, pensar grande. Eu cheguei lá que nem um cachorro vira-lata, porque eu era pequeno, eu era brasileiro, estava nos Estados Unidos, sou moreninho. Lá nos Estados Unidos tem aquela coisa de latino, às Sim. vezes acaba indo de forma underground, e eu estava indo pela porta da frente. E esse mentor, ele falou, André, ele fala, e outra, tem um detalhe, ele falava português fluente, porque a esposa dele era brasileira, já casada há 20 anos, e aí ele falava fluente o português. E ele falou, André, por que você está chegando tão de forma tão tímida? Por que você tem esse receio de fazer negócio aqui ou está tão assim, acanhado? Cara, olha só, os Estados Unidos está na crise, você tirou a bunda da cadeira no Brasil, está vindo para cá para poder expandir o seu negócio, cara, você tem que chegar com presença aqui. Você pode ser uma pequena, grande empresa, mas acredite mais. E quando ele falou aquilo para mim, eu falei, caramba, né? Nada contra coach, pelo contrário, mas falei, o que esse cara está falando essas coisas, né? Porque eu tive várias situações que eu aprendi muito com coaches, e aí ele falando aqui, eu falei, puxa vida,
Por que ele está me falando isso? Foram 3 aprendizados iniciais. Então, o primeiro, da gente como empresário, especialmente brasileiro, às vezes não tem um negócio gigante, mas às vezes a gente não sabe se vender bem, ou a gente não sabe se posicionar de uma forma que outros parceiros, ou até mesmo os clientes, acabam se interessando para a gente. Aprendizado número 1, da questão do mindset americano. O segundo, a importância de um mentor. Marcelo, você eu sei que tem vários mentores, e até mentora, e você inclusive mentora muitos jovens empresários. Mas no Brasil, hoje se fala muito em mentoria, mas há 12 anos atrás, muitos poucos falavam. E eu tinha lido a respeito, mas eu não sabia a importância do papel de um mentor no desenvolvimento e na atração de um negócio, especialmente no Brasil. Esse foi o segundo aprendizado. E o terceiro, que eu acho que foi o mais importante e o que eu mais levei tempo para aplicar, é a questão do mindset americano de negócios. Como eles viam, como eles se portavam, qual era o comportamento deles. Porque quando a gente fala de aprender um conteúdo técnico, você faz um curso de um final de semana e você vai absorver aquilo, 5, 10, 50%, você vai absorver o conteúdo de como fazer alguma coisa. Agora, você refletir a respeito dos comportamentos de negócio americano, você tem que compreender isso, verificar o seu time. Eu tinha um time no Brasil de 7 pessoas, você aplicar isso tem alguns desafios. E durante 2008 a 2014, eu fui em torno de 20 vezes para a costa leste americana, e a cada vez que eu ia, eu não fechava nenhum tipo de negócio lá, mas eu comecei a compreender que tudo que eu aprendia lá, eu utilizava no Brasil. Tanto que de 2008 a 2013 para 2014, a gente saiu de 7 para 45 colaboradores. O faturamento nosso saiu de 300 mil ano para mais de 10x. E aí, naquela época, a gente percebeu que realmente tropicalizar o mindset americano poderia gerar resultados no Brasil. E essa compreensão, Marcelo, a gente foi levando muito tempo para aplicar isso daí, para criar uma governança corporativa e que gerasse o resultado. Porque muita coisa a gente aprende na faculdade. Só que muitas outras coisas, que é o dia a dia de um empresário, a gente acaba só aprendendo na prática. Olha só como a crise que a gente está vivendo hoje. Capability, né? Yes, exatamente, exatamente. E tanto a capability quanto a questão dos skills, lá é muito latente isso. É você melhorar a performance a cada dia, a cada momento. E eles conseguem diferenciar isso bem. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Lá eles sabem a importância dos skills, né? Das skills, como desenvolver, que é algo que você aplica pontualmente, mas eles dão muito ênfase ao capability, empatia e todas as outras capacidades que você pode desenvolver ao longo do tempo. E eles acreditam que isso tem que andar junto. Skills e capacidades, né? Exatamente, Marcelo. Mas aí que foi uma linha. Mas se você me perguntar, André, mas espera aí então, o que de forma prática você está me dizendo que eu posso aplicar amanhã na minha empresa? Se você olhar o mindset americano como um todo, você não vai conseguir aplicar nada amanhã na sua empresa, porque envolve a questão de você melhorar a performance, melhorar os seus skills, as suas habilidades para gerar resultado. Porque o americano olha tudo para médio e longo prazo. E o brasileiro sempre tem a necessidade de resultado instantâneo. Porém, o que eu fui aprendendo é que eu dividi 2 linhas. Uma coisa era o que eu poderia utilizar no curtíssimo prazo, que é amanhã, para poder vender mais, no caso de uma crise que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, desde naquele momento, 2008, a minha empresa era muito pequena e eu queria vender para fora do estado de São Paulo. Uma pequena mudança que a gente fez no nosso site, isso aí serve para qualquer empresa, na página de contato tinha só o DDD 14, no interior de São Paulo. E muita gente de fora não contratava a gente, se interessava pelo produto, pela qualidade, pelo valor, só que eles olhavam o DDD 14 em 2008 e falaram, nossa, não vou fechar o negócio com uma empresa de Santa Cruz do Velho Oeste, deixa quieto. E a gente contratou o VoIP e contratou vários números de várias capitais do Brasil, por R$ 30 por mês cada um, e a gente colocou lá. Daquele momento em diante, a gente começou a expandir para vários estados, porque o cara não ligava para a gente. Mas quando ele entrava lá, ele via um anúncio nosso no Google AdWords, entrava no site e via lá em várias capitais, falou, poxa vida, os caras são muito grandes. Então, olha só, numa crise como a gente está vivendo hoje, o que a gente pode fazer hoje numa crise para poder gerar um resultado amanhã? Às vezes uma pequena alteração no site, a forma como você comunica isso, a questão da humanização. O americano, ao mesmo tempo que ele é frio, ele dá um olhar muito grande para a questão das pessoas, a importância das pessoas nos processos internos da empresa, quanto para a venda e gerar mais resultado. Então, isso é curto prazo. Isso você consegue melhorar um processo para a semana que vem já ter um resultado. Paralelo a isso, quais comportamentos você e a sua equipe têm que desenvolver
para poder melhorar essa performance. Aí entra a questão do mindset americano. E eu costumo dizer que, no começo, eu aplicava muito do que eu via lá e dava tudo errado aqui no Brasil, Marcelo. Dava tudo errado porque o americano tem um jeito de fazer negócio e o americano, como cliente, tem um jeito de adquirir o produto ou serviço. As experiências são diferentes. Então, quando você aprende essa tropicalização, aí você consegue compreender o que funciona e o que não funciona aqui no Brasil. E diante disso, a gente foi para o terceiro estágio, que foi a questão da diversificação de negócios. E quando a gente fala diversificar negócios, que o americano sempre fala, olha, nunca invista tudo que você tem numa só cesta de... Exatamente. E o brasileiro, ele olha a empresa, muitas vezes, como uma forma paternalista, de que, olha, eu criei essa empresa, olha só, é minha, meu filho e tal. Olha, o grupo GV8 está fazendo 14 anos de empresa esse ano, 14 anos. Faz 5 anos que entrou 2 novos sócios, que eram funcionários da empresa, que, por resultado, tornaram-se sócios, porque eu aprendi isso no Vale do Silício. Sim, sim. É dividir para somar. E a empresa cresceu muito nesses anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa compreensão de que você não tem que ter a empresa como um filho, e sim como algo que tem que dar resultado, você desapega e dá essa possibilidade de crescimento maior. Tem a descentralização, que é muito forte, né? Lá Exato. as pessoas preparam a empresa como se fosse para vender. Mesmo que eles gostem da empresa, mas eles criam os processos para que qualquer pessoa que chegar fazer valuation da empresa, fazer com que a empresa tenha um valor. Hoje mesmo, uma cliente muito antiga minha, que tem a gente tem um bom relacionamento, nossa empresa tem 11 anos também, e ela queria fazer um ajuste no financeiro devido à pandemia. E aí eu passei para ela o número do financeiro, mas ela achou assim, não, mas você é o dono da empresa, mas ela é paternalista, né? Eu disse, não, mas eu não sou financeiro desde 2012. Eu não tenho acesso às contas, eu não tenho acesso ao meu banco, eu não tenho acesso a mudar boleto, eu não tenho acesso a fazer nada disso. Meu financeiro é que é a pessoa certa, ela que tem a... Exatamente. Então ela disse, ah, é estranho isso, mas você não é o dono? Eu disse, sim, mas eu não preciso saber de tudo, né? Eu preciso cumprir minha função em relação à estratégia, em relação a alguns processos. Eu tenho pessoas capacitadas em cada setor. E aí ela não achou Exato. questão. Então isso tem muito da cultura brasileira, né? Que você tem que ser o Exato. pai da criança, né? Mas é muito curioso porque o Karim, quando me falou em 2008, ele falou, André, eu percebi que você é um jovem cheio de sonhos de que está buscando. Afinal, você está tirando a bunda da cadeira e está vindo. Você não está sonhando, você está executando, talvez errando um pouco mais do que ele deveria. Mas uma frase, ele me falou, e eu levei uns 3 anos para compreender isso que você falou, Marcelo. O empresário só consegue crescer quando ele deixar de ser funcionário da própria empresa. Enquanto ele for funcionário do próprio negócio, que é o cara que trabalha mais, é o cara que chega mais cedo, sai mais tarde, não tem férias, não tem 13º, não tem nada, e muitas vezes ele até consegue crescer um pouco, mas em faturamento. Mas ele não consegue crescer, muitas vezes, de uma forma que o negócio funciona sem a necessidade da presença dele. Não que ele não seja necessário. O Grupo GV8, faz 5 anos que a gente criou um conselho deliberativo, eu participo de 2 reuniões mensais, de 2 horas cada uma. Ou seja, não é que eu não estou no negócio. Continuo sócio, só que o brasileiro não compreende isso. Se ele criar esse processo de deixar de ser funcionário do próprio negócio, aí ele consegue dar um passo para trás, ele consegue muitas vezes ter uma visão mais holística, uma visão mais 360 do negócio, e aí ele compreende que uma coisa é vender mais e outra coisa é expandir o negócio. São 2 linhas que elas se cruzam em alguns momentos, só que essa segunda da expansão é que te leva mais longe. Vender muito, eu aprendi isso aí a duras penas. Em 2013 eu quase quebrei, porque a gente bateu quase 4 milhões de faturamento, a gente estava crescendo muito no ano. E aí o que aconteceu? A gente quase quebrou, porque faturar muito, é muito para a gente que era pequeno, faturar muito não é sinônimo de lucratividade alta. Então é importante você conseguir compreender que sim, você deve crescer, o faturamento muitas vezes representa o crescimento, mas o que importa é a questão da lucratividade. E vender mais não necessariamente quer dizer que você está ganhando dinheiro ou fazendo o negócio se desenvolver melhor. Sim. Acho que tem uma outra coisa que você falou que foi muito importante, que o brasileiro ele tem uma resistência muito grande de olhar para o negócio como se com uma visão de longo prazo para crescer. Quase todos os clientes que a gente tem contato, ele olha para o negócio dele como se fosse, não, tudo bem, já está bom assim, porque fatura X, não, eu não queria, não tem uma visão que aquilo pode ser crescer, ele não quer dizer que você vá esnobar ou, enfim, canibalizar a concorrência, não tem nada a ver. Crescer é importante para a empresa.
para os Sim. colaboradores terem aumentos, para os colaboradores, fazer um plano de carreira para os colaboradores. Então, toda empresa tem que olhar com um olhar de crescimento, no meu ponto de vista. Exatamente. Mas eu percebo que muito brasileiro, ele está muito mais focado, muitas vezes, em ganhar um dinheiro para trocar uma caminhonete no final do ano, do que Uhum, fazer o negócio realmente se desenvolver para que ele possa ganhar dinheiro, mas que o negócio ele seja muito mais ele, autossustentável e consiga ter um fôlego a mais. Não que uhum, ele não possa ter, obviamente, o dinheiro para ele fazer o que quiser. Mas eu vejo que o claro. brasileiro ele fica muito ali, muitas vezes focado no negócio. E em momentos como esse agora, por exemplo, que a gente está vivendo nesse momento, se você está totalmente centrado num nicho, num produto específico, e não olha eu vejo muito empresário que às vezes tem um conhecimento amplo do negócio de 15, 20 anos de mercado, só que ele olha só para o produto. Mas o conhecimento que ele adquiriu em toda a cadeia produtiva dele, cara, isso é um Uhum, ativo muito grande. Eu vejo muito sim. americano, especialmente na questão do varejo, o varejo não morreu, mas o varejo, nos Estados Unidos mais especificamente, ele vem passando por uma transição. Marcelo, E, você foi para lá, para São Francisco em 2016. Se é, eu te disser, fui em 2016, mas de lá para cá, eu estou em 2 vezes ao ano, praticamente. eu não sei se você foi o ano passado, mas me surpreendeu. O ano Uhum. passado eu fui 9 vezes para o Vale o ano passado. E me surpreendeu muito em São Francisco o tanto de imóveis abandonados no centro de São Francisco, mas é absurdo no que se refere a varejo. Então eu percebo que o varejo, como a gente olha como um todo, aquela lojinha de comércio de cidades médias e grandes, a coisa vai modificar. E o processo agora que a gente está vivendo nesse momento é de aceleração e degradação dos modelos de negócio tido até então. E aí eu pergunto para você, será que o mundo não vai acabar? Não vai acabar. Mas será que ele vai ser igual ao que era há 6 meses atrás? Será que a forma de modelo de negócio, será que as pessoas que consomem, as pessoas que trabalham nas empresas, elas não vão ter um olhar um pouco diferente? Eu acho que isso que muita gente não está olhando. Porque a questão não é filosófica do que vai ser ou como vai ser. Eu sou muito positivo, eu sou muito otimista. Mas é impossível você não olhar para algumas mudanças que vão ter, isso é um fato. Especialmente no que se refere a comportamento. Não, perfeito, perfeito. Meu pensamento é o mesmo. Eu acredito que uma boa parte desse mercado ele vai se modificar. Eu não acredito que ele vai se modificar 100%. Não Não acredito vai. nisso, porque o ser humano ele tem essa questão também de voltar. O sentimento de luta é uma coisa que vai, mas volta, né? É mais ou menos o que a gente está sentindo agora, né? A Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa. Mudou, mas mudou com o tempo. Mas, de fato, tem algumas coisas que já vai mudar agora, drasticamente, uns 15%, 10%, não tem como a gente fazer esse exercício de futurismo, mas uma, Sim, uma coisa que o empreendedor tem que fazer, exercitar, é a visão futura. Tudo que é possibilidade, ele tem que pensar. Se não se sim. realizar, é outra história, mas ele tem que pensar nas possibilidades. Sim, exatamente. Acho que o desafio é esse. É você minimizar a questão do prejuízo nesse momento e, paralelo a isso, ir observando o que está acontecendo para ele sair de uma forma que seja até um pouco mais forte quando a coisa se normalizar. Exato. Quando a gente foi lá para o Vale, em 2016, muito do que você falou, algumas coisas a gente já praticava e outras coisas eu percebi que realmente precisávamos melhorar no nosso negócio aqui. E nos nossos clientes também, que muita coisa eu consigo entregar para os nossos clientes do que eu aprendi lá até hoje. E uma das coisas que eu fiz foi justamente isso, voltar aos Estados Unidos o máximo de vezes que eu pude, de lá até agora, não porque os Estados Unidos é os Estados Unidos, mas porque ele tem um varejo mais evoluído. O nosso varejo aqui ele tem algumas coisas que copiam o varejo americano e foi mais uma questão estratégica da N3 de olhar o que estava sendo feito lá, uma visão futura de 2 anos e começar a fazer aqui 2 anos antes. Então, sempre a gente estava um passo à frente do mercado brasileiro. Então, quando tenham feito isso ainda, tenham exercitado, tenham procurado isso que você fala sobre o varejo. Eu preciso saber, eu preciso entender, porque quando o meu cliente chega com uma dificuldade, eu tenho lógico que não tem como aplicar exatamente a metodologia americana aqui, você tem que entender. Eu acredito que executar igual não dá certo em nenhum dos ecossistemas, nenhum país dá para Sim. fazer igual por causa da cultura. Mas o modelo de pensar, acho que dá para aprender bastante coisa. Inclusive, eu sou um exemplo disso, a gente faz isso aqui e tem muitos resultados também, assim como você. Eu poderia já começar a ler algumas coisas aqui, André? À vontade, Marcelo, à disposição. Beleza. Quando o negócio se desenvolve e torna-se grande, como continuar valorizando os clientes? Alves Ribeiro. Opa, boa pergunta, André. Acha aí. Não, excelente pergunta. Mas acho que essa equação, é essa curva que você tem que, a cada momento, analisando. E eu posso dizer uma coisa, não tem como você crescer sem não pisar, sem
deixar de pisar em algumas linhas, de cair a qualidade. Mas eu acho que esse que é o desafio. Tem empresa que se perde nesse momento. E tem outras que aceleram, brecam e falam, peraí, vamos reposicionar o barco aqui. Porque não tem uma linha, se tivesse uma cartilha que fala, olha, siga em 7 passos o crescimento, eu estaria muito feliz. Por exemplo, quando eu comentei que a gente cresceu de 2008 a 13, mais ou menos, de 7 para 45 funcionários, não é só a questão do aumento do cliente, da carteira, da quantidade de clientes, que é um desafio. Por exemplo, eu não sabia, e até hoje eu não sou um bom líder. Eu tive que aprender, estou aprendendo, de uma forma muito dura, porque simplesmente você ter 3 funcionários é uma coisa, você ter 45 não é tão simples assim. Então o que acontece é, na minha humilde opinião, você tem que olhar para o crescimento. E esse crescimento, ele tem que produzir riqueza, ele tem que produzir dinheiro, porque é por meio dele que você vai conseguir atender os seus clientes. Agora, não tenha medo de crescer. E, ao mesmo tempo, é você criar métricas, criar processos, procedimentos, que você consiga sempre equalizar isso daí, da questão de satisfação. Te digo uma coisa, modelo Apple, eu já fui 50 vezes na Apple. O modelo Disney, eu já fiz um curso de US$ 5.000 que vai nos bastidores da Disney, que fala sobre a questão da excelência e atendimento. Gente, tudo isso é muito legal, traz muito insight, muito aprendizado, mas não é 100%. Não existe 100%. Então, a gente tem que parar, às vezes, de olhar para o que se vende como perfeito, para a nossa realidade no Brasil, de que feito é melhor que perfeito, colocando você um critério do que você considera que é um padrão de qualidade. E dentro disso, você acelera, breca, arruma casa. Acelera, breca e arruma casa. Eu vejo dessa forma. Eu vejo dessa forma. Não sei se você concorda, Marcelo. Não, concordo, perfeito, concordo. Eu acho que execução é tudo e você falou sobre o crescimento, não pode ter medo. Não pode ter medo. Você tem que. Essa questão. Uma coisa que é mais importante no crescimento é você trazer métrica até para o desenvolvimento das pessoas, que eu acho que é isso que o Alves queria falar, o Fábio Alves queria falar. Porque é possível você fazer métricas também para o desenvolvimento humano. Muitas pessoas só querem fazer métrica para o financeiro, né? Não é bem assim. Exato, exato. A gente pode metrificar tudo. Na verdade, você não pode melhorar nada se você não consegue medir, né? Mensurar. Sim, Bom, exatamente. vamos ler mais algumas aqui. Parabéns, Marcelo. Você é um cara vencedor. Efraim Martins. Muito obrigado, Efraim. É um cliente muito bom nosso aqui. Ótimo. É preciso olhar a empresa de fora para dentro. Para dentro. Walter Martins. Futuro Perfeito. cliente, não? Ele não é cliente, então vai ser futuro cliente. Muito bom. É isso mesmo, Walter. Acho que essa é a pegada. Exatamente. As experiências são diferentes. Isso mesmo. Eu acho que ele está falando sobre a questão da comparação, né? Isso aconteceu com o Walmart quando montou uma loja no Brasil, pensando que a mentalidade do brasileiro é igual à do americano. Ele realmente, isso foi um caso que agora os americanos eles já têm essa experiência, eles não cometem muito esse erro mais não. Isso vai faz um tempinho. Eu tenho até alguns cases que eu conheço que americanos que estão tentando fazer negócio no Brasil, eles preferem fazer através de canais, que é algo que não é comum nos Estados Sim, Unidos, fazer através de canais. E agora no Brasil eles têm que abrir mão de vender por canais. Porque o brasileiro tem essa exato. questão da empatia, então eles não erram tanto como erraram no começo, não. Não sei se você tem algum exemplo, se é isso mesmo. Não só é real o que você está falando, Marcelo, como eu vejo como um segundo movimento, o grupo de evento que a gente está com 4.500 mensalistas em 600 municípios. Por que eu falo isso? Porque lá no Vale tem muitas startups que não são gigantes, não atingiram o ápice ainda, mas já têm um tamanho legal, já receberam vários aportes, e eles não olham para o Brasil como um país ali de expansão. O pessoal fala, o Brasil é muito grande, 220 milhões, perto de 7 bilhões no mundo não é nada. 7 bilhões no mundo não é nada. Mas pequenas startups que têm um interesse na América do Sul estão olhando para empresas como a minha e provavelmente como a sua, Marcelo, para poder dar um primeiro passo de entrada no Uhum. mercado brasileiro. Então, muita gente às vezes fica olhando a questão macro de grandes empresas, como no caso do Walmart, mas eu vejo que tem movimento de startups nascentes com tecnologias disruptivas, novas, que pode ser um diferencial, inclusive seu, mas que muita empresa no Brasil não acaba olhando. Ele pensa, às vezes, em desenvolver algo do zero, quando, na verdade, ele pode trazer e utilizar isso dentro da sua carteira de clientes. Às vezes, aqui você já está capilarizando, já está capilarizado, Exatamente. e eles preferem esse caminho mesmo, porque eles sabem que você tem um know-how Exato. da cultura, que isso vai demorar. Exato. Por exemplo, Exatamente. eu tenho fornecedores americanos, e a gente, no começo, teve alguns impasses, né? E também na Europa, porque eles mandam os invites, né, as cobranças, e aí você não consegue negociar, eles são muito rígidos em relação a isso, e o brasileiro não é assim.
Então Exato. acaba que quando ele acaba tendo que ter parceiro no Brasil, sócio brasileiro ou investidor brasileiro para justamente ter esse know-how. E acaba que esse pessoal do Vale, muitos deles brasileiros, são levados lá, os brasileiros para justamente para começar esse processo. Exato. Exatamente. Então, o... mais uma. O modelo presencial será totalmente alterado, Gerôncio. Acho que isso depende de alguns negócios, você não acha? Isso, na Ou... verdade, eu não vejo totalmente. Eu sou igual você, Marcelo. Eu não acredito em nada desse negócio de 100%, tudo Também vai, não. não vai, na minha humilde opinião. É Sim, óbvio sim. que quando você fala olhando para o olho do furacão, se a gente olhar a fotografia agora, a gente fala, meu Deus, a coisa vai mudar. Mas eu acredito muito que você vai ter uma parcela maior trabalhando em formatos diferentes. Então, Sim. olha só. Sem dúvida. Eu E também aí vejo. a questão. Só que ao mesmo tempo, quando a gente fala totalmente virtual ou não, olha que interessante. A gente atua em 600 municípios do Brasil sem fazer visita presencial. É tudo feito online. Então a gente gera, faz campanhas online para gerar o lead e acaba fazendo a venda daqui de Santa Cruz. Por que eu estou falando Sim. isso? Nesse exemplo que a nosso participante trouxe. Sim. Porque a gente recebia muita ligação de clientes ou ligava para eles via telefone VoIP ou celular, seja o que fosse. Muitas vezes não é igual a gente está conversando aqui via Zoom, a Google Sim. Meeting, que é conversando olhando. E aí o que aconteceu? Agora com a crise, os nossos colaboradores todos passaram a trabalhar de casa. E aí, muitos, por causa desse negócio do Zoom, muitos começaram a pedir para fazer via Zoom as conferências, para fazer a negociação com os nossos vendedores. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a abrir a tela, né, para poder Sim. fazer ali atender o cliente. E sabe o que começou a acontecer nessas 4 semanas, Marcelo? O nosso ciclo de venda está sendo menor. Sabe por quê? Porque como a gente trabalha com em torno de 300 a 400 orçamentos por mês, então a gente tem uma massa crítica de volume para poder ter um mínimo de vazamento, o que a gente começou a perceber é o seguinte, nos casos em que os orçamentos são passados, como a gente está fazendo aqui, olhando um para o outro lado que está recebendo esse orçamento, ele já mata algumas objeções. Ele está olhando a pessoa, entre aspas, está olhando no olho, e a gente começou a perceber que o ciclo de venda nosso está sendo um pouco menor, e a venda, o preço, está sendo um pouco maior do que a gente praticava antes da crise. Olha que loucura. Então, Sim. que às vezes a gente tem que olhar, muitas vezes com esses casos, não é transformação, aquele papo de boteco filosófico do que vai ser daqui 6 meses, um ano. E sim, quais transformações a gente pode ter no nosso negócio hoje que vai ter um ganho de desempenho, um resultado, como eu disse, semana que vem. Não Sim. sei se faz sentido o que eu estou falando. Não, faz Nesse sim, exemplo. eu concordo. Eu acho que o Gerson falou realmente é algo, é um sentimento que todos nós temos no primeiro momento, né? Que vai mudar tudo 100% e realmente, mas alguns casos, inclusive eu tenho lido pesquisas americanas, alguns casos, só 30% ou 20 e poucos por cento da população estão dispostos à mudança radical. Vi agora recentemente, estou sem a fonte, Sim, desculpa, mas eu posso até mandar depois. Então você vê, porque lá já passou por alguns problemas, lá o digital já era mais forte, já tinha a presença do delivery, já tinha as empresas já estavam dentro da transformação, a grande maioria, e mesmo assim as pessoas ainda não estão adeptas 100% a essa mudança presencial. Mas é como eu falei, eu acho que nesse momento não podemos dizer que sim e que não. Eu acabei falando aqui pelo impulso também, que não acredito em total 100%, então é uma opinião minha, pessoal, me desculpe, não existe verdade absoluta nisso. sim. Eu, no momento, não acredito que há uma disruptura total. Eu acho que parcial e, em alguns casos, mais do que outros. Essa é a minha opinião. Mas é como falou, é a opinião do Geronça, a minha opinião, a sua opinião. Eu acho que o empresário ele tem que ir ali dia a dia sentindo o que está acontecendo. Para que lado tem que ir. Nesse momento é um exercício realmente de futurismo, muitas vezes, né? Não, não indico, não Sim. gosto disso, mas às vezes é. Eu tenho lido papers de todos os países. Tem dia que eu leio da Espanha, tem dia que eu fui para os Estados Unidos, tem dia que eu leio da China, amanhã eu vou ler da China. Todo dia da semana eu leio em um lugar diferente para ver o que está acontecendo. Então, eu estou acompanhando o tempo todo, principalmente da China. China eu tenho lido mais, porque demora o da China ficar em inglês para eu poder ler, né? Mas, enfim, eu estou tendo lá, Sim. estou lendo os Estados Unidos para sentir o que está acontecendo. Eu ainda não, Marcelo, pelo que eu tenho lido até agora, ainda não dá para dizer que vai ser uma mudança radical, que a gente não vai mais ter nem resquícios do que a gente fazia antes. Eu não acredito ainda nisso, não, mas pode ser. mas até, Entendeu? Marcelo, só uma pequena observação. Além da questão comportamental, além da questão do momento atual do que a gente está vivendo, é importante você observar também alguns papers que eu li fora do Brasil, fala muito a questão da alta dependência de toda a cadeia produtiva da China.
E Sim. que o pensamento daqui para frente, e isso não vai levar um mês, nem um ano, porque você montar vários segmentos de indústria fora da China é complicado e é caro. Mas o que se percebe hoje é que tem coisa que vai além do custo, porque ficar dependente, totalmente refém, como o mundo ficou da China nesse momento, então eu tenho lido muita coisa lá fora sobre essa questão da reflexão. Quais outros países terão ascensão para desenvolvimento de cadeias produtivas, de altas cadeias, não estou falando de um produto específico, pela Uhum. não dependência ou de se tornar refém da China, como a gente está vivendo nesse momento. Lá, com certeza. Vamos lá. Obrigado, Gerôncio. Viu? Desculpa. Aqui é uma troca mesmo, cara. Aqui é como se a gente estivesse conversando. Muito obrigado pela troca. Creio que algumas empresas continuarão em home office, pelo menos com parte da equipe. Na Ayrton, isso eu acredito sim. Acho que estamos vivendo algumas experiências boas nesse momento Sim, e possivelmente vamos adotá-las definitivas. Isso eu acredito. concordo. Aquelas empresas que passam, desculpa, aquelas empresas que passarem por esse momento aprenderão muito, serão mais ágeis, mais conectadas e mais enxutas. Robson Lins. Eu acho que isso é um mantra, né? Concordo em número, gênero e grau. Até porque as que não olharem com atenção, provavelmente vão morrer na praia, né? Sem Não vão dúvida. sobreviver. Tem um legal aqui. Vocês acreditam que a carga tributária é o principal motivo para os empreendedores fecharem as portas em até 3 anos? Ou falta um modelo de gestão bem estruturado? Felipe, Minha, administrador daqui de Cajazeiras, que atua em João Pessoa. minha humilde opinião, isso é uma opinião pessoal. Tá. Acredito que não, até porque a questão do fisco, a gente sempre teve um problema, eu lembro até hoje. Em 2013, quando a gente saiu de 2 ponto alguma coisa milhões para 4, o que aconteceu? A gente saiu da categoria simples para lucro presumido, deu um rolo todo, o contador não avisou a gente, eu tive um prejuízo violento. Ou seja, a gente teve que se readequar completamente para poder crescer. Então, eu não acredito que o fisco seja um problema. Acho que no Brasil, a gente tem problemas maiores, inclusive, que a saúde, com total e devida atenção à questão da saúde. Acredito muito na questão que a gente tem que ter essa atenção, mas eu acredito que no Brasil, um dos piores problemas está ligado à questão política e econômica. Eu acho que isso é um desafio. Porque quando o empresário consegue atuar dentro do setor dele, uma carga tributária que é aqui, ou ele fica no mercado daquele jeito ou não fica. Ok. Agora, quando você tem essa inconsistência e essa questão nebulosa, e não estou falando de bandeira A ou B, eu estou dizendo que o Brasil vem passando por N situações de problemas econômicos e políticos, é isso que acaba travando muita gente, porque o dinheiro trava. Então, na minha opinião, a minha humilde opinião, está mais relacionado a isso, e, infelizmente, o que se parece é que vai piorar, pelo que a gente tem visto por aí. Então, é uma situação que está muito mais ligada a esses dois pontos, a questão política e macroeconômica. Com certeza. Acho que você está correto. Não é o fator principal, né? É É um óbvio desafio, que é um grande desafio, mas não é o principal. ele com certeza é. Mas nos Estados Unidos também não é baixa, não, a carga tributária, não. A grande vantagem lá que eu vejo, você pode falar melhor que eu, que está lá quase todos os meses, é que lá a saúde funciona bem, a economia funciona bem, então acaba você não tendo que gastar por fora para suprir essa necessidade. É que a saúde lá não existe, lá não tem SUS, lá é tudo privado, né? Então, a saúde nos Estados Unidos, ela é privada. Então, e a questão de estrutura, infraestrutura, seja rodovia, etc e tal, o dinheiro funciona. Corrupção Então, existe lá? Existe, existe. Mas sim. é um grau diferente, é um grau diferente. E só para complementar, a questão da Califórnia, que fica o Vale do Silício, é um dos países com a maior carga tributária dos Estados Unidos. Diga-se de passagem, tá? Não, com certeza. Quase todos os estados, a gente sempre quando está lá nos Estados Unidos, a gente percebe que a carga tributária é muito alta. E eles se adaptaram, eles não reclamam muito não, né? Eles se adaptam, é isso mesmo, então eu tenho que construir valores a partir daqui. Isso aqui é uma É que lá, obrigação. É que lá você tem alguns estados, cada estado tem a sua legislação, especialmente da questão tributária e fiscal, porém lá tem uma vantagem. A carga tributária é sim alta em algumas situações, porém o governo não atrapalha. Sim, sim, exatamente. E é isso que eu vejo como uma grande vantagem. Lá o governo não atrapalha. Tanto que você vê empresas como Uber, Airbnb, que surgiram e depois vem a regulação. Porque eles entendem que se vem uma tecnologia nova, ela tem que ser testada no mercado. E diante Uhum. disso é que eles vão olhando depois para a questão da regulação. Perfeito. Mais um aqui. Acredito que o atual modelo de negócio de startups mudará, falando do lado de TI. Antes se pensava em qual local físico abrir.
qual localidade? Hoje o foco está em vender experiência, não somente do produto. Alves Ribeiro. Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta dele, mas a questão de estar em lugar A ou B, isso aí realmente não faz diferença alguma e acredito que nunca fez. Quando a gente fala de Vale do Silício, Israel e outras regiões, é que a gente fala que tem uma história de 40 anos de startup e que isso aí acaba trazendo uma cultura. Eu acho que esse é o Uhum. diferencial do Vale do Silício em relação ao Brasil. Na minha humilde opinião, o Brasil é tão bom quanto outros países, quanto a questão da tecnologia. Então não é porque está no lugar A ou B que faria essa questão da diferença. E aí, É o uma segundo realidade. ponto que ele colocou, a segunda ponto que ele colocou, qual foi mesmo? O segundo. E o foco está em vender experiência, não somente no produto. E aí entra a questão da humanização que eu falei no começo da live, que eu tenho visto um movimento muito forte. Por exemplo, a Zappos é uma loja virtual que vende calçados. Mas por que a Sport Authority, que tinha mais de 183 lojas nos Estados Unidos, que só vendia calçados, quebrou em 2015, 2016? Qual que era a diferença de uma loja que tinha 180 lojas vendendo calçado e surge a Zappos, que é só uma loja virtual? A questão da humanização e a experiência. Então, eu acredito sim que a experiência e a humanização vai ser um fator cada vez mais importante para o sucesso de uma startup. Até porque depois dessa pandemia, nós vamos viver uma escassez de humanidade, nós estamos isolados, né? Acho que isso vai acelerar também. Já se falava muito disso. Eu acho que os produtos e serviços que estão relacionados a ter uma acessibilidade maior, uma empatia maior, uma humanização maior, né, que simule o máximo possível, porque nós estamos distantes. Mesmo que você faça uma videoconferência, encontrar metodologias para poder métodos para que isso seja mais humano, acho que vai se diferenciar muito os produtos e os serviços. Né? Você vê que hoje em dia o cara manda uma carta escrita à mão numa caixa de pizza, o cara faz um post no Instagram e se derrete, porque fazia Exato. mais de 10 anos que ele não recebeu uma carta. Quer dizer, muito Exatamente. mais anos que ele não recebeu uma carta, né? Então, Exatamente. só porque está escrita pela mão humana, né? E está escrito o nome Exatamente. dele, né? Eu acho que essas experiências, eu acho que esses produtos que têm a ver com a humanização, com a humanidade, com a humanização das relações, podemos dizer assim, eu acredito que vai ter diferencial porque nós estamos isolados, né? E isso, aos poucos, as pessoas vão querer ter essa experiência novamente. Então, quanto mais você proporcionar essa experiência e com segurança, mais você vai se Perfeito. diferenciar, do meu ponto de vista. Opinião também. Exato, concordo. E aí que entra, para acho que talvez fechar a chave da questão se vai mudar 100% ou não o comportamento, como a gente disse, ninguém sabe, mas que alguma mudança vai ter, é aí que está o momento de você criar alguns testes que a gente chama no Vale do Silício, que é teste AB ou pivotar. Porque o que vai acontecer agora é ninguém tem certeza de nada. Se alguém fala para você, eu tenho certeza que vai ser isso ou aquilo, saia correndo, porque não existe certeza nesse momento. Agora, o fato de você testar, especialmente algum tipo de serviço, mesmo sendo varejo, com o objetivo de novas experiências, poder criar, agregar algo para poder gerar valor no teu negócio, isso sim faz a diferença. E é mais fácil você fazer numa escala menor, testar isso daí para depois ampliar, mesmo que lá na frente você tenha uma equação, uma curva de mudança de comportamento que vai se equalizar em algum momento, seja 30, 70, 40, 60, não importa, mas você vai conseguir compreender melhor como você pode gerar mais vendas de tal maneira, com a experiência, e para aquele outro público que está totalmente só olhando para preço, que não importa a experiência, talvez você consiga atender também. Até porque não Perfeito. existe 100% de público. Perfeito. Eu acredito demais, demais nisso. Inclusive, uma dica que eu dou sempre para nossos clientes é que a hora de testar é agora, porque as pessoas estão abertas ao teste, mais do que antes. Sim, exatamente. Então, a hora é agora, as pessoas estão aceitando o erro. Se você errou, a pessoa, não, tudo bem, a gente é um novo produto, é um novo modelo, é um novo cenário. Então, a hora de você testar seus produtos, a hora de você começar a remodelar o seu negócio para poder atender esse novo cenário, eu acredito que o momento é agora. Não espera para fazer depois, não. Testa tudo agora, na Exato. menor escala, faz um MVP, que também falamos isso lá no Vale do Silício, né? Um mínimo produto Sim, viável, e sim. vai implementando a experiência do cliente. E daqui a pouco, quando a gente começar a ter a flexibilização para que a gente possa trabalhar o mais próximo possível do que a gente fazia antes, você vai estar na frente com certeza absoluta. Com certeza Concordo absoluta. exatamente. Exatamente. Vocês têm mais alguma pergunta aqui? Temos aí, Robson, mais uma pergunta? Robson está digitando aqui mais um. Opa, vem mais um agora.
A gente tem nós estamos chiques, né? Temos até um especialista aqui. O Temos. brasileiro encara esse momento de uma forma diferente dos outros países? Digo, no sentido dos empresários, Fabiano. Sim, eu tenho conversado com muito empresário brasileiro, até porque uma das atividades que a gente tem é levar empresários para o Vale, então eu estou sempre trocando ideia para compreender um pouco as dificuldades e até compreender as mudanças, porque para a gente poder ter uma visão mais holística, você tem que ouvir vários setores e vários lados para falar, então está sendo mais ou menos assim o assado. Eu vejo que o brasileiro, infelizmente, eu estou falando de empresários aí que vai de faturamento de 3 milhões ano a 100 milhões ano, que é geralmente os empresários que a gente tem relação, e eu percebo que muitos estão muito mais olhando para a necessidade do curto prazo, que é a questão de minimizar os prejuízos. Eles não estão compreendendo que está tendo, não estou falando todos, não estou generalizando nem falando 100%. A maioria que eu tenho conversado não tem olhado, como eu disse, são essas duas situações, vender ou minimizar prejuízo e paralelo à questão da expansão ou compreender melhor quais novas formas de gerar receita. Então eu vejo que ele está muito mais pelo lado da necessidade do que das oportunidades que estão por vir. Claro, algumas empresas brasileiras que têm bons resultados hoje, por exemplo, Magazine Luiza, sempre usou essa metodologia que eles chamam de segundo motor. Então, atuavam no varejo tradicional, mas criou um segundo motor digital em paralelo e outras empresas brasileiras que têm bons resultados, com certeza sempre fizeram essa. Eu acho que isso é muito interessante. Sempre, não é que você tem que ter dois produtos, mas você tem que sempre ficar olhando o que o teu produto pode ser substituído e é melhor que você substitua o teu próprio produto que o teu concorrente, né? Sim. E até só uma curiosidade, Marcelo, não sei se tem tempo ainda aqui de fazer, Sim, fazer um estamos momento aqui, compartilhando. um papo no cafezinho aqui de momento fofoca pessoal meu. Em 2009, tá, estava minha esposa e eu fazendo um city tour em Buenos Aires, na Argentina. Tinha 4 pessoas no ônibus, minha esposa e eu, e tinha um senhor e um rapaz junto no banco da frente, o ônibus vazio. E aí a gente conversando, todos 4 brasileiros, né, conversando, em algum momento esse senhor pergunta, André, mas o que você faz no Brasil? O que você está fazendo na Argentina? O que você faz no Brasil? Ah, estou aqui passeando, né, com a patroa e tal, e no Brasil eu tenho uma empresa de desenvolvimento de site, faz aí uns 2, 3 anos. E aí ele falou assim, me dá um cartão de visita seu, que eu vou entregar para o meu filho, ele está criando uma loja virtual. Eu falei assim, fui olhar, cadê meu cartão de visita? Empresário despreparado. Não achei um cartão de visita, porque eu estava ali na cabeça em Buenos Aires, passeando com a patroa. Resumo da ópera. Era o marido da dona Luísa, da Magazine Luiza, e o filho dele, quem estava para desenvolver o e-commerce da loja virtual da Magazine Luiza. Então, é aquela história, o brasileiro, muitas vezes, o empresário brasileiro não está preparado para muitas situações, às vezes a hora que vai amassar na cabeça. Você falou da Magazine Luiza, eu lembrei que, puxa vida, olha só, o brasileiro tem que estar preparado para toda a situação Sim, de ver a oportunidade e saber aproveitar da melhor forma isso. sim, sim. Mais uma aqui. Obrigado por compartilharem vários insights importantes para que possamos seguir tocando nossos sonhos, Kleber. Cara, é uma honra, né? Receber um comentário desse, que a gente está contribuindo de alguma forma, está sendo útil de alguma forma. Eu Eu acho que esse acredito daí foi o que Cleverson, né? Eu acho que é o Cleverson. isso. É lá de Porto Alegre, viu? Lá de Porto Ah, Alegre. Conhece o Cleverson? Conheci ele lá no Vale do Silício, ele faz missões para o Canadá. É um brother nosso, um parceiraço nosso. Abraço. puxa vida, muito bom. André, a gente está chegando aqui nos finalmente. Queria que você agradecesse o nosso público. Para mim, foi uma honra ter você aqui. A gente construiu essa amizade através desse negócio que fizemos juntos. Você me conectou com várias pessoas que hoje fazem parte do meu ciclo de amizades, que me dão suporte em várias coisas. A gente não tem batido tanto papo, mas a gente tem um alinhamento muito bom em relação a propósito. Me sinto muito bem com você, muito à vontade. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, nos divertimos muito, trabalhamos muito, tivemos muitos resultados positivos financeiramente, graças a Deus também. Graças a Deus, Então, sim. então uma coisa importante que aprendi algumas coisas com você que leva até hoje, principalmente essa questão de relacionamento com pessoas. Você é muito bom com isso. Você é muito bom de conectar pessoas. Essa é uma coisa que eu aprendi com você. E sou muito grato. Eu queria que você agradecesse o nosso público também. Poxa, primeiramente, eu agradeço a você, Marcelo, por ser esse agente aí de ter me convidado para poder trocar essa ideia, esse bate-papo. E agradeço a todos também que participaram hoje, porque realmente eu acho que nesse momento é dessa forma, trocando ideia, batendo papo, aprendendo e ouvindo os erros de outros para que a gente também erre menos, ou com as perguntas que vieram
muito oportunas e de uma forma bem inteligente, ou seja, é tudo uma troca, troca de vida, troca de experiência, e é dessa forma que a gente vai aprendendo e vai ganhando um pouco mais de sabedoria para poder discernir aqui fora, no mundo real, o que está acontecendo e o que a gente pode fazer de melhor para poder ter mais resultados. Então, obrigado pelo convite, me coloco à disposição e estou aí para quando quiser. É só bater um papo que a gente está aí sempre aberto para poder aprender. Espero que em breve você esteja aqui em Calhazeiras, né? E que a gente, Será um em prazer. breve, possamos voltar ao Vale, né? Opa, se Israel, Deus está quiser. no, tá no nosso plano é Israel o mais rápido possível. Perfeito. Eu gostaria de pedir ao pessoal que quem quiser se inscrever no nosso canal no Telegram, está no link da bio, nosso canal no YouTube está no link da bio, tem algumas coisas interessantes no link da bio, queria que vocês dessem uma conferida lá, se vocês não foram lá ver ainda. Tem algumas surpresas que a gente está desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo um canal específico para empresários, nós estamos também desenvolvendo, melhorando o nosso canal no YouTube, é onde vocês vão ver essa live gravada também. Então dá uma checada lá. Quero agradecer a todos pela presença. Muita gente aqui acompanhando até uma hora dessa. Foram 45 minutos muito bons para mim, muito importantes, acredito, com certeza, para o nosso público. E André, é isso. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado. E até breve, meu amigo. Se Muito Deus obrigado, quiser. boa noite a todos, sucesso. Um abraço. Um abraço, pessoal.